Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a cristianismo, né? A gente começou aí fazendo contexto histórico, né? Falou aí do nascimento e agora a gente vai falar um pouco aí da vida de Jesus, né? E vai citar aí já também o começo da era apostólica e aí a gente vai seguindo. Talvez na próxima aula a gente já esteja encerrando a questão da história do cristianismo e aí a gente começa a migrar aqui para as crenças no Brasil, beleza? Da qual o cristianismo faz parte, então vamos ver a evolução de algumas correntes também e assim a gente segue estudando não só o cristianismo, mas as demais religiões que por aqui estão em maior escala, digamos assim, beleza? Mas enfim, se organiza, vai para um local aí, prepara o seu material e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar em cristianismo, né? Cristianismo, parte 2, né? É a continuação do nosso assunto. Hoje a gente tem slide, e se a gente tem slide, a gente tem a produção artística da escola aí para nos ajudar. Então vamos lá, produção? Bom, a gente vai tentar aqui, de maneira assim prática, de maneira tranquila, sintetizar esses pontos aqui. Vê bem, antes de mais nada, eu queria citar mais uma vez a fonte histórica da qual você encontra essas histórias. A fonte histórica que você encontra essas histórias aqui, ela se encontra na parte do Novo Testamento da Bíblia cristã, né? Então é aí onde você vai encontrar essa temática. As temáticas que a gente viu, por exemplo, em relação ao judaísmo, a gente encontra no livro sagrado dos judeus, mas também encontra na Bíblia na parte do Antigo Testamento. Mas agora, né, falando especificamente de Jesus, a fonte histórica que a gente vai ter, né, de maior, para o nosso caso aqui, como a gente está fazendo um contexto histórico, então a fonte histórica que você vai ter de maior evidência, né, obviamente vai ser os escritos feitos daquele período, digamos assim, ou com pessoas relacionadas àquele período e que tiveram uma vivência específica. É uma curiosidade a falar, que segundo a crença, né, e segundo a maioria dos estudiosos, o próprio Jesus não deixou nada escrito, né? Tudo que tem escrito acerca dele foi escrito por pessoas que andavam com ele, digamos assim, e posteriormente, né, esses escritos foram passados, né, de geração a geração, digamos assim, foram passados de tempos em tempos e preservados o máximo possível dentro da crença cristã, né? Acredita-se que todo esse cuidado com a preservação da propagação dessa mensagem, primeiramente mantida pelo próprio Deus e segundo também, né, pela fé e pela propagação do Evangelho por parte dos próprios discípulos e consequentemente os que vieram depois, beleza? E aí a gente tem aí basicamente assim, falando sobre infância, adolescência e vida adulta e também a sua morte e ressurreição, né? A gente vai ter basicamente esses assuntos contidos nos famosos 4 evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Acho que é o 10. Mateus, Marcos, Lucas e João. E é ali que vai estar narrado, né, essas histórias. Esses livros, eles são chamados de sinóticos. Por que ele tem esse nome? Nada mais é do que um nome dado para dizer que são na verdade são os 3 primeiros. Que eles fazem o seguinte, eles narram basicamente a mesma história, né, só que digamos que por pontos de vistas às vezes diferentes, porque são 3 autores diferentes, mas falando de um mesmo fato. E isso ajuda a enriquecer a narrativa, digamos assim. E aí o que é que acontece? Nem todas as histórias são contadas por todos, né? Mas assim, o período contado é o mesmo, digamos assim. E aí todas essas narrativas ajudam a construir muito bem, né? Dá para dar uma luz muito grande
é uma fonte de muito valor, digamos assim, não só para o contexto histórico, principalmente para o contexto da fé, né? Para quem é cristão é a base de toda a sua crença. E aí, os 4 evangelhos, né? Os 3 primeiros que narram, digamos assim, de maneira próxima, e o outro que é considerado uma narrativa mais universal, que é o de João, né? Os 3 primeiros sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, né? E o que é considerado, digamos assim, universal é João, digamos assim, vou trazer com esses termos. E essas quatro narrativas, elas contêm justamente histórias relacionadas a esses 3 temas. Lembrando, nem todos tocam nas mesmas histórias, né? Nem todos falam das mesmas histórias, mas a maioria das histórias são narradas pelos... boa parte, digamos assim, das histórias são narradas nesses 4 livros, e aí um fala mais de um, outro fala de outro, outro fala de outro, enfim. Mas aí você consegue juntar tudo e ter uma boa narrativa aí. E engraçado que, inclusive, num desses livros diz assim, acho que é no finalzinho do livro assim, mas são tantas histórias que se a gente fosse narrar tudo, foi tantos acontecimentos, fosse narrar tudo, não cabia, né? Então ainda tem esse detalhe, né? Que ali não está contando provavelmente tudo, mas está contando o essencial para o entendimento. E aí, antes de entrar aqui na história, uma outra curiosidade também que eu queria trazer é que cada livro ele tem uma dinâmica diferente. Por quê? Porque eles foram escritos com objetivos, não o objetivo é o mesmo, mas com intenções a princípio específicas. Por exemplo, Mateus ele era judeu e ele escreveu com o intuito, que é o primeiro livro, né, o livro de Mateus, provavelmente ele estava ali com o intuito de propagar a mensagem, a ideia, por exemplo, de Jesus como ele era judeu, ele pregou ali principalmente para os judeus e ele tinha o objetivo de mostrar Jesus como o Messias prometido, como aquele que cumpria as promessas do Messias lá do povo hebreu. Né? O povo hebreu esperava um Salvador e Mateus, nos seus escritos ali do livro, ele meio que tenta demonstrar isso. Olha, Jesus é o Salvador, porque aquela profecia que vocês acreditavam dizia isso, aí Jesus cumpriu. E ele vai nessa dinâmica, né? Então Mateus ele tem uma dinâmica voltada mais para os judeus. E aí ele conta as histórias sempre com esse enfoque maior na questão de colocar Jesus como cumprimento das profecias, entre outras coisas. Óbvio que tem bem mais detalhes, né? Já Marcos, se você for ver o livro, né, que é aqui no Brasil, como tem uma maioria cristã, é bem mais acessível, você vai ver que em Marcos os acontecimentos são bem mais dinâmicos, ele narra os mesmos acontecimentos, só que de uma maneira bem mais dinâmica, né? E aí percebe-se que provavelmente os escritos eles eram relacionados provavelmente ao povo dominante, os romanos, né? Os romanos tinham uma vida mais prática, alguns autores comentam dessa praticidade, dessa forma de se expressar, de encurtar logo, assim, não de encurtar, né, mas de ser direto no texto, e Marcos gera mais ou menos essa dinâmica. E consequentemente, Lucas, você já vê Lucas provavelmente era médico ou algo do tipo, e ele tinha uma pegada ele escrevia mais detalhadamente, né? Ele escreve mais detalhadamente. E aí a galera atribui os escritos de Lucas, né, a um direcionamento mais ao povo grego, que era um povo que valorizava mais a ideia do conhecimento e tal. Então as coisas bem explicadinhas e assim sucessivamente, né? E João ele já tem uma pegada mais geral. Alguns dizem que o de João já né, para que geral consiga entender o contexto também. Enfim, né, fica aí o contexto. Mas dentro dessa ideia, a gente vai ver aí a infância e a adolescência de Jesus, se eu não me engano, mais descrito em Lucas. Não sei se Mateus também tem alguma colocação, mas é bem pouco, né, as temáticas sobre isso. O seu ministério público, que é o objetivo de todos os evangelhos, né, sua morte e ressurreição também, culminando como objetivo. E aqui a era apostólica vai ser uma introdução, né, porque provavelmente a gente vai ver os tópicos da era apostólica no próximo livro. Meu povo, sobre a infância e a adolescência de Jesus não se tem muitos registros, né? Mas aí a gente viu lá o seu nascimento, e no período do seu nascimento houve, segundo a crença e segundo a história descrita na própria Bíblia, houve uma perseguição muito grande a crianças, justamente pelo fato do nascimento de Jesus.
E aí, provavelmente não, segundo está escrito, José e sua família teve que se mudar, né? E eles foram para o Egito, né? Enquanto houve uma mudança de governo, se eu não me engano o rei morre, e aí quando sabe-se disso é que a família volta. Então esse período inicial aí do nascimento, né? Jesus nasceu, no seu nascimento provavelmente provavelmente José, como um judeu que era, ele cumpriu todos os procedimentos com a criança judia, né, de levar, apresentar ao templo, numa data específica, ir lá fazer todos os procedimentos religiosos. Então provavelmente tudo isso foi feito e cumprido, cada qual no seu tempo, mas nesse meio termo ainda teve, né, uma viagem de José e sua família, Maria e Jesus, foi para o Egito, voltou, né, e se mudou e foi morar ali na região de Nazaré, beleza? Ou seja, ele foi e depois voltou, e lembrando que ele nasceu em Belém, né, já tinha saído da região que vivia, foi para Belém, Jesus nasceu, passou um tempo no Egito, quando o rei foi trocado, se eu não me engano o rei morreu, ele volta para Nazaré e se estabelece por ali. Jesus provavelmente cresceu, até é descrito assim na própria Bíblia, né, que Jesus cresceu em graça, em sabedoria. Provavelmente ele teve uma educação religiosa judaica, né, como as outras crianças. Provavelmente ele aprendeu a profissão do pai também, né? O pai trabalhava era marceneiro, digamos assim, né? Uma palavra mais atual. Ele provavelmente deve ter aprendido o ofício, né? E posteriormente um dos acontecimentos que narra um momento aí da adolescência quando a família vai na Páscoa para a região ali de Jerusalém mesmo, e aí no templo Jesus ele se perde, digamos assim, se dispersa da família, digamos assim. A família, aqui um caravana de pessoas iam para ali para a região para comemorar a Páscoa, né, que era a tradição, e aí a família Jesus foi junto, obviamente. E aí na volta, digamos assim, nessa transição de volta, cadê Jesus? Né? Ninguém achou mais, o pessoal ficou meio assim, mas aí quando foram no templo, estava Jesus lá, conversando aí com os sábios do templo, e a galera se admirou aí, né? Poxa, aí tão jovem, mas com tanta sabedoria, né? Com tanta certeza do que estava dizendo. E aí até ele coloca, né, para a família, olha, eu estava na casa do meu pai, né? Aí se referindo a Deus, e aí tudo se resolve, Jesus volta para casa com a sua família. E aí, os dados sobre a infância e a adolescência, sim, eu falei marceneiro, mas eu também queria dizer carpinteiro sobre José, o professor José, porque a palavra fugiu da mente, mas voltou agora. Ele era carpinteiro e provavelmente Jesus também aprendeu a profissão. Voltando, a infância e a adolescência de Jesus não tem necessariamente muitos dados sobre ela. E aí, como eu falei, o enfoque maior é no seu ministério público. Ministério público, professor, ele era da justiça? Não, quando eu digo ministério público, era a sua propagação, era a propagação do seu objetivo de vida de maneira pública, né? E aí, provavelmente, tudo ocorre mais ou menos nessa linha de acontecimentos. Jesus, ele cresce, né, como falou, em graça e em sabedoria. E aí, provavelmente os acontecimentos que marcam todo esse início de ministério é sua ida para ser batizado por João, né? Quando João anuncia, né? Primeiro ele vai ser batizado, aí diz assim, eu que deveria ser batizado por você, né? Digamos assim. Aí Jesus fala a João, não, né? Que se cumpra o que se tem que fazer e tal. O próprio João anuncia ele, né? Ali na região onde ele batizava, eis aí o Cordeiro de Deus. Então torna-se público, né, quem é a pessoa que os cristãos mais na frente, digamos assim, vão acreditar. Mas ali naquela situação, quando se perguntava a João, né, se ele falava dele mesmo, ele fez, não, eu só estou aqui para introduzir o cara que vai chegar. E ele dizia, esse é o cara, né? Então quem acreditava seguia, quem não acreditava não seguia. Tem um acontecimento da tentação no deserto. Jesus vai para o deserto ser tentado, e aí começa ali o seu ministério público, digamos assim, né, o seu objetivo, o seu projeto, né, que era o cumprimento da sua vida aí
pregar as boas novas. O evangelho significa boas novas, e ele fala, né, do reino dos céus, né, chegar do reino dos céus, dá os sermões, convoca ao arrependimento, também opera milagres, prodígios, maravilhas, né, cura pessoas, perdoa pecados, e aí ele vai agregando uma grande quantidade, vai andando pelas regiões, né, pregando, curando, salvando, né, e aí vai crescendo o número de curiosos que o seguiam, digamos assim, mas também o número de seguidores, de discípulos e tal, e também o número de rivais e inimigos. Naquela época, alguns grupos religiosos reconhecidos pela religião judaica começam a perseguir e questionar, né? Alguns até acreditavam e se convertiam, digamos assim, a esse novo caminho pregado por Jesus, mas outros foram aí começando a persegui-lo. E tudo isso culmina exatamente com a sua morte, né? Depois de um determinado momento do cumprimento aí de várias coisas que tinham sido descritas para se cumprir, né? Como Mateus mesmo colocava, Jesus ele chega no momento final. Acho que os momentos finais mais marcantes é a própria ceia, né, com os seus discípulos. Depois o momento no Getsemane, em que ele vai para um local e aí ele, né, sente uma profunda tristeza e sente os acontecimentos que viria, né, que era o sofrimento que ele iria passar. E aí, consequentemente, depois, o que alguns chamam de via crucis, via dolorosa ou algo do tipo, que é quando começa literalmente aí o seu martírio, né? Ele é traído, né? Judas, que era um dos seus discípulos, trai, entrega ele na mão dos religiosos. Os religiosos acusam ele de ter errado com uma pena que poderia levar à morte. E aí, a partir dali, começa o processo meio que jurídico entre os religiosos judeus e os romanos, para culminar na morte de Jesus. Ele sofre martírio, né? Ele é espancado, ele é obrigado a carregar uma cruz, inclusive enquanto é espancado, se locomove a alguns lugares, vai ter com o governador da região, que era romano, tem ligações com a questão também da liderança judaica, mas enquanto isso, castigos e pancadas e porradas ele vai levando a cruz em direção, né, quando a pena realmente fecha mesmo, a cruz segue com a cruz em direção ao local da sua morte, né, e ali no local da sua morte ele é crucificado junto a dois bandidos da época, e ali naquela crucificação, né, segundo a crença, um dos bandidos reconhece e pede para estar com ele para onde ele for, né, alguns dizem que foi o primeiro a ser salvo, né, segundo a crença cristã. O outro nem né, não liga muito para a situação, mas aí o que acontece é que Jesus ele morre, né? Jesus ele morre. E aí começa-se, digamos aí, o desespero desses primeiros momentos sem o líder desse caminho, né, desse novo movimento. Os seus discípulos se dispersam, alguns se dispersam, outros ficam maus e tal. Mas, ao terceiro dia, né, ele foi levado à sepultura, o seu corpo, mas aí, segundo os acontecimentos, né, num dado momento, anjos revelam a mulheres e a alguns dos seus seguidores, né, tem a famoso caminho de Emaús, né, onde ele vai caminhando também com alguns dos seus seguidores, enfim, entre vários acontecimentos, né, corre a notícia entre os seguidores de Jesus que ele ressuscitou, né, que ele ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou. Estava vazio o local onde foi colocado o seu corpo, o seu túmulo estava vazio. E aí, né, num dado momento, Jesus ele aparece, né, para os seus discípulos ressurreto, né, ou seja, depois que ele ressuscitou. E aí, para os cristãos, esse é um momento assim também dos mais marcantes, né? E aí ele ascende aos céus, né? Depois que ele aparece aos seus discípulos, passa alguns dias, come, conversa e tudo mais. E aí ele ascende ao céu, sobe ao céu, né?
e diz que ele está indo, mas vai mandar alguém para que fique no lugar que para os cristãos é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai estar dentro do coração daqueles que creem. E aí, depois desse momento, os discípulos se reúnem, né, com outros seguidores numa determinada região. Segundo a crença cristã, cumpre-se a promessa, o Espírito Santo vem sobre essas pessoas e a partir dali começa, digamos, a era apostólica, né? Um momento que agora os apóstolos eles estão à frente de propagar as ideias de Cristo. Beleza, meu povo? Então aqui a gente comenta em um outro momento. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima! Thank you.